Olá a todos, sou Amanda, curso Licenciatura em Matemática no Centro Universitário do Sul de Minas. Estou aqui para apresentar um PIC sobre Isaac Newton e suas contribuições. Integrantes do grupo: Amanda Nunes Ribeiro e Luiz Otávio Fernandes Souto. O resumo: apresenta-se artigo científico cujo qual aborda de modo geral a biografia de Isaac Newton, específica e veemente direcionada respectivamente às suas descobertas, a fim de constatar suas contribuições e consequências destas para a sociedade em que vivemos atualmente. Contextualiza-se a vida e falência do célebre físico em questão, as 3 leis de Newton, dispersão da luz segundo este e telescópio refletor, que são aquelas contribuições as quais merecem maior destaque, maior ênfase, devido ao mundo em que vivemos hoje em dia. Dentre diversas conceituações, este artigo norteia-se pela influência deste físico na formação do aluno. Introdução. O estudo aqui apresentado busca demonstrar uma breve passagem na biografia de Isaac Newton, suas contribuições para a sociedade moderna e para os discentes que buscam como inspiração. Tudo que nos cerca nos dias atuais iniciou-se de uma ideologia simplória e uma mente visionária capaz de desenvolver tal pensamento e decifrar suas simbologias e desafios impostos, pois não há inovação sem dedicação e ao menos 1 segundo de criatividade. Não nos resta dúvida de que Newton compunha tal personalidade. Afinal, fundamentou e desenvolveu séculos. Em sua infância, Newton possuía personalidade introspectiva, mas isso não o impediu de tornar-se um físico brilhante. Dentre suas obras, destaca-se as 3 leis de Newton, as quais encontram-se descritas em sua obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, além de um breve resumo neste artigo. Diante de sua perspicaz observação, desenvolveu sua teoria de dispersão da luz, a qual fundamentou a elaboração de seu telescópio refletor. Todo conhecimento é responsável pela reação ocasionada no indivíduo que o estuda. Sendo assim, todo o desenvolvimento e instrução encontrado nas obras de Isaac Newton oportuniza um enriquecimento e aprendizado do aluno que o busca como inspiração e necessária fonte de conhecimento. Bom, agora passo para o Luiz, para que ele possa lhes explicar um pouco sobre a vida deste célebre físico. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Isaac Newton. Infância e adolescência. Isaac Newton nasceu na Inglaterra no dia de Natal no calendário juliano. Ao que tudo indica, Newton parece ter sido uma criança muito tímida e introvertida, típica criança do interior. Quando ele completou 18 anos, com a ajuda de um tio, ele foi enviado a Londres para estudar. Lá, inicialmente se dedicou ao estudo da matemática aplicada à astrologia e aos 21 anos já havia escrito seu primeiro trabalho que não foi publicado, chamado de Algumas Questões Filosóficas. Período de grandes ideias. Em 65, Newton teve que retornar à sua terra natal, para a fazenda onde ele foi criado, a fazenda da família. Nesse período, ele passou 18 meses e teve grandes ideias. Entre elas, podemos citar o desenvolvimento do binômio de Newton, que até hoje é ensinado em escolas, a criação e o desenvolvimento das bases do cálculo diferencial e integral, estudo de alguns fenômenos ópticos, concepção da primeira e segunda leis do movimento, primeira e segunda leis de Newton, lançando assim as bases da mecânica, desenvolvimento das primeiras ideias relativas à gravitação universal. Newton publica sua grande obra. Retornando à universidade em 67, Newton colocou em prática tudo aquilo que havia estudado e descoberto no período que passou refugiado na fazenda. Ele começou uma nova carreira com a volta para Londres. Ele se tornou professor na universidade e 30 anos depois foi eleito membro da Real Academia de Ciências de Londres, a mais alta honraria científica da Inglaterra. Newton publicou algumas obras, mas se envolveu em alguns conflitos, como, por exemplo, a teoria das cores.
né, que ele entrou em conflito com outros físicos. E ele decidiu que não ia publicar mais nada. Porém, algum tempo depois, persuadido por Stanley Halley, Newton publicou sua mais famosa obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Newton também ocupou cargos políticos e administrativos. Alguns anos da publicação de Princípio, após a publicação de Princípio, Newton teve uma crise nervosa da qual conseguiu se recuperar, e a partir de então ele não desenvolveu mais nenhum trabalho científico importante. Ele começou a se interessar por estudos religiosos, passando a escrever trabalhos sobre teologia e concentrando-se cada vez mais nessas ideias. Ao mesmo tempo recebia honrarias de toda a espécie e de várias origens. Tal foi a repercussão dos trabalhos científicos que havia desenvolvido. Aos 50 anos, ele largou a carreira acadêmica, em busca de uma profissão mais rendosa. Então, ele foi oferecido a ele o cargo de diretor de uma escola frequentada pela aristocracia britânica. Ele recusou a oferta por considerar que o ordenado não atendia suas aspirações financeiras. Depois, em 1699, ele foi nomeado diretor da Casa da Moeda de Londres, recebendo vencimentos bastante elevados que tornaram um homem rico. Neste cargo, desempenhou sua brilhante missão, conseguindo restaurar as finanças inglesas. Ele também foi membro do parlamento inglês e em 1705, aos 62 anos, foi sagrado Cavaleiro Rainha da Inglaterra, o que lhe dava a condição de nobreza e lhe conferiu o título de Senhor Isaac Newton. Anos finais e falecimento. Newton foi um dos cientistas mais respeitados e marcou uma revolução científica com sua obra. Suas descobertas abriram portas de vários caminhos antes desconhecidos por outros estudiosos. Newton, em seus últimos anos de vida, passou por problemas renais que culminaram sua morte. Ele faleceu na noite de 20 de março de 1727 pelo calendário juliano e foi enterrado junto a outros célebres homens da Inglaterra. Bom, retorno aqui para lhes explicar algumas de suas contribuições e, se possível, exemplificá-las. A primeira, e acredito uma das mais importantes, as 3 leis de Isaac Newton. Newton participou ativamente acerca do desenvolvimento do conceito de gravidade. Acredita-se que em suas inquisições a respeito dessa iniciasse num dia comum, onde ele repousava na sombra de uma macieira. Então, durante o seu repouso, Newton pôde observar a trajetória da queda de uma maçã, o que fez indagar qual seria a força causadora daquele efeito, o que puxava a maçã ao chão. A mecânica, ela consiste em um ramo da ciência que investiga o movimento dos corpos. Dentro desta, encontramos a dinâmica, que adentra este tema representando os movimentos e suas causas. As 3 leis de Newton fundamentaram e inspiraram a dinâmica. Essas leis descrevem o movimento dos corpos. Estão expressas em sua obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia. Inclusive, Newton lançou inicialmente estas leis neste livro, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, a primeira lei de Newton é também conhecida como Lei da Inércia. Nesta lei, Newton nos instrui que todo corpo que encontra-se em movimento ou em repouso deve permanecer deste modo até que uma força atue sobre ele, obrigando-o a parar ou acelerar. Ou seja, independentemente do modo como um corpo se encontra, ele permanecerá deste modo até que uma força atue sobre este. Alguns aspectos dessa lei devem ser ressaltados, como a influência que a massa do corpo exerce sobre a força que atuará, pois quanto maior resta, de mesma proporção, será a dificuldade para superar a inércia do corpo. A lei da inércia consiste no equilíbrio de partículas, definido pelas forças que atuantes ou na ausência dessas. Sendo assim, ao realizar um diagrama de forças e comprovar que a resultante é nula, não haverá alteração no estado do corpo. E que no estado do corpo. Em estudo, para que este torne-se plenamente equilibrado, deve encontrar-se em repouso ou movimento constante, respectivamente sem alterações.
Então, neste slide, eu trouxe para vocês o diagrama de forças. Nesse diagrama, observa-se uma força apontando para a direita por 1 newton e outra apontando para a esquerda, com 1 newton exatamente. Ou seja, a resultante dessas forças será nula. Então, quando a resultante é nula, não haverá alteração no corpo em questão. Ele permanecerá em equilíbrio. A exemplificação dessa lei não é muito complicada, pois ela encontra-se em nosso cotidiano. Então, imagine um cavaleiro que galopa em alta velocidade, mas em determinado ponto do percurso, o cavalo se assusta e para repentinamente. Não seria natural que o cavaleiro saltasse da sela sobre o cavalo e findasse sua trajetória no chão? Isso ocorre devido ao fato do cavaleiro permanecer em movimento no momento em que o cavalo interrompe o galope. Então o cavalo parou, mas até então nenhuma força havia atuado sobre o cavaleiro para que ele parasse. A força que atuou sobre ele, então, foi quando ele parou no chão, interrompendo o seu movimento. A segunda lei de Newton é também conhecida como a lei da força. Nesta lei, Newton esclarece a relação entre força e movimento. A força aplicada sobre um objeto é inerente à sua velocidade, pois quanto maior a intensidade da força aplicada, em mesma proporção será a velocidade do corpo em estudo. Newton comprovou existir uma variação na velocidade de um corpo, quando este é submetido à alteração de sua velocidade, devido à influência de determinada força aplicada neste. Essa variação nos capacita a encontrar um intervalo de tempo que caracteriza a aceleração. Newton desenvolveu uma fórmula que relaciona força resultante, massa e aceleração. Essa fórmula está descrita aí nesta imagem do slide, que nos relembra a primeira lei, onde menciona-se a importância da influência da massa inerente à força aplicada. Então, nessa fórmula, encontramos representado por Fr a força resultante, por m a massa e por a aceleração. E ela nos diz o seguinte, que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. A força resultante ela deve ser expressa por newtons, enquanto a massa por quilogramas, e a aceleração por metros por segundo ao quadrado. Sua terceira e última lei é a lei conhecida popularmente como ação e reação. Esta lei nos diz que ao aplicar uma determinada força sobre um corpo, este devolverá em mesma intensidade e direção, todavia em sentido oposto, sobre aquele que aplicou a força em questão. Então, imagine um corpo A impondo sobre o corpo B uma determinada força. A lei nos diz que o corpo B irá impor sobre o corpo A mesma força, com direção e intensidade iguais, mas o sentido será oposto. Então, assim podemos concluir que para toda ação haverá consequentemente uma reação, de mesma proporção. Novamente, como em todas as suas leis, a exemplificação é simples e encontrada em nosso cotidiano, pois Newton concluía e chegava a todos esses resultados embasado em observações. Então, quando caminhamos, seguimos em frente devido à força cuja qual impomos sobre o chão. O chão impõe uma força, nós impomos outra, mas a força do atrito permite que prosseguimos em frente. Bom, outra contribuição de Newton que merece grande destaque é a dispersão da luz, segundo este. Antes do nascimento de Newton e de suas teorias, acreditava-se que a luz branca originava as demais cores ao atravessar um prisma, devido a impurezas introduzidas nesta, ao realizar a travessia mencionada. Bom, de posse de um prisma polido, Newton o repousou diante de um feixe de luz do Sol, ao qual proporcionou a visão da dispersão da luz inicial em diversas cores.
o que conduziu a concluir que o raio de luz branca é composto de inúmeras cores, contradizendo assim o que se conhecia até o momento. Newton denominou espectrum o conjunto de cores dispostas no feixe de luz. Então aí ele está explicando a causa do arco-íris, como que está disposto na foto. Newton dispôs um experimento que tornaria sua teoria irrefutável. Um prisma é capaz de isolar determinadas cores, de acordo com sua inclinação, inerente à luz que incide neste. Ou seja, o ângulo do prisma influi na cor que sofrerá a cor em questão, que sofrerá o isolamento. Sendo assim, após incidir em um primeiro prisma, a luz branca dispersou-se. Então Newton manipulou um segundo para que refletisse apenas uma cor. Esta foi refratada expondo uma tonalidade. Vocês podem observar isso na primeira gravura. Um prisma virado, onde a luz branca reflete neste, então ela reflete novamente em outro prisma, refletindo assim apenas uma tonalidade. Em outro experimento, o físico rotacionou o segundo prisma, de modo que este posicionou de ponta cabeça, constatando que as tonalidades decompostas no primeiro prisma reuniam-se no segundo, constituindo a luz branca inicial. Pode ser observado tal fenômeno nessa segunda foto, a luz dispersando-se e retornando a luz branca no fim, após refratar no segundo prisma, ao qual Newton havia rotacionado de ponta cabeça. Bom, com essa teoria, Newton explicou e exemplificou um fenômeno natural, que até aquele momento era muito intrigante, o arco-íris. Pois quando chove, as gotas de água, elas tomam essa função do prisma. Newton utilizou um prisma para reproduzir isso artificialmente. Mas na natureza, esse fenômeno observado em ambiente natural, em uma pesquisa de campo, pode-se comprová-lo como as gotas nessa função de prisma. Elas refletem a luz e a dispersam. Outra contribuição de veemente importância foi o telescópio refletor, também conhecido como o telescópio newtoniano. Em uma malfadada tentativa devido a conspirações técnicas insolúveis, Nicolo tentou desenvolver o telescópio refletor. Até aquele momento só existia uma luneta, que não consistia em um telescópio refletor, e essa luneta foi elaborada por Galileu Galilei. E também foi utilizada de embasamento para essa inusitada descoberta de Newton. Transpondo dificuldades similares àquelas impostas por Nicolo, o célebre físico desenvolveu o telescópio refletor, mais tarde também intitulado de newtoniano. Então, ele foi intitulado de newtoniano em homenagem a quem o criou, que foi Newton. Composto por um tubo e um espelho côncavo disposto em sua extremidade, além de outro pequeno disposto dentro deste. A concavidade em questão funciona de modo que, ao observá-lo de frente, a curva denota um distanciamento, enquanto observada por trás, transpõe a impressão de amplitude nesta direção. Então, Newton foi perspicaz o suficiente para compreender que uma luz refletida no espelho côncavo transporia para um ponto à frente, neste caso a segunda lente, de tamanho inferior, encontrada dentro do telescópio. Tal efeito inusitado ampliava a luz, e por conseguinte, objetos, de modo que, caso estes se encontrassem distantes, conduziam a impressão de próximos. Então, aí, no slide, está disposta a imagem do primeiro telescópio refletor, que foi criado por Newton. No desenvolvimento desse telescópio, Newton intentou solucionar o problema da aberração cromática, que consiste na dispersão da imagem que as lentes produzem. Então, finalizam-se aí as descobertas e eu prossigo com o resultado de discussão. Devido aos esclarecimentos dispostos aqui, possibilita-se estabelecer
que as contribuições de Newton para a sociedade moderna são inúmeras, e que dentre essas destaca-se suas leis, as quais embasaram e inspiraram a mecânica clássica. Veemente sua segunda lei, pois fundamentou a dinâmica, um dos ramos da mecânica, em questão, que estuda o movimento dos corpos e suas causas. O telescópio refletor, ao qual utiliza-se o princípio deste nos dias atuais, e a dispersão da luz, que além de esclarecer um fenômeno natural, impulsionou a descoberta do telescópio newtoniano, e influiu diretamente nos estudos atuais de refração e prisma. Então, gostaria de ressaltar isso, que o estudo anterior de Newton, da dispersão da luz, ele contribuiu para a sua descoberta seguinte, que foi o telescópio refletor. Sem o estudo de dispersão da luz, não seria possível ter descoberto o telescópio refletor. Não há como refutar tal resultado. Afinal, a aplicabilidade de suas leis de descobertas encontra-se em nosso cotidiano. Ou seja, não tem como contestar que Newton é um físico célebre, importantíssimo, e que as suas descobertas influíram no mundo atual, porque você pode observá-las no seu cotidiano, basta prestar atenção. Além de contribuir para o enriquecimento e desenvolvimento do conhecimento do discente, as heranças de Newton influem de embasamento para que estes iniciem novas descobertas, ou desenvolvam já existentes. Então, além de contribuir no conhecimento daqueles que estudam suas teorias, Newton também deixou como herança um embasamento para que, em cima do que ele construiu, possa se construir algo novo. E a conclusão. Dado todos os estudos e conhecimentos apresentados nesse artigo, conclui-se que a herança de Newton consistiu em fundamento para o desenvolvimento e evolução, desfrutado e contemplado nos dias atuais. Este proporcionou pleno desenvolvimento. Este proporcionou pleno embasamento e desenvolvimento para a física e matemática moderna. Sendo assim, torna-se inegável sua posição como célebre físico e autocontribuinte na sociedade moderna, e para o futuro de jovens, que virão a tornarem-se construtores de um provável futuro próspero, devido aos conhecimentos adquiridos na herança deixada por Newton. Então, essa herança de Newton é mais rica do que imaginamos, pois o futuro que vem a ser construído foi fundamentado e embasado por Newton. Tudo aquilo que vem ao futuro e que foi descoberto nos dias atuais, as descobertas de Newton embasaram. Bom, agradeço a todos que assistiram e finalizo aqui.